Curso de Programação em Linguagens, aula 44. Agora nós vamos, depois de tanta verborreia sobre características de pointer, de sharp-pointer, de arrays, de variáveis, de string, não sei mais o que, nós temos que usar isso para alguma finalidade prática, né? E aqui eu vou usar para algo bem prático que a linguagem C deveria ter desde o seu nascimento e as outras vieram colocando, por exemplo, o BASIC colocou, né? Imagina o BASIC com uma linguagenzinha bem frau, colocou isso. É você ter manipulação left e right de string. A gente já tem que aguentar C não ter o modo string, né? Tem um modo cadeia de caracteres que não tem absolutamente característica de string, né? É tudo, você tem que forçar, manipular por endereço, né? E ainda, não bastando isso, não tem as funções left, right, depois nós vamos fazer substring também. Isso me revolta. Toda linguagem tem que ter o tipo string bem claro, entendeu? E as funções left, right e substring. Até JavaScript deveria ter também. Isso me revolta profundamente, né? Bem, mas tirando a parte da revolta, vamos à aula aqui. Bom, nós temos aqui, nós vamos fazer duas coisas. Left de uma variável endereço 2, né? Vamos dar uma aumentadinha aqui. Bem ligeira. Esse negócio aumenta ou pouco ou muito. Vamos tirar left de uma variável rua tal não sei o que e right de outra. Por que eu não fiz os meus nomes? O compilador C é tão inteligente que se ele detecta uma string igual a outra, pasmem, ele vai lá e coloca o mesmo endereço. Então, para não dar confusão na cabeça de vocês, de repente a gente manipula um, deixa no final e tem que voltar para trás, eu coloquei em duas variáveis diferentes, tá? Dessa aqui, nós vamos tirar alguns caracteres para a direita e desta daqui nós vamos tirar alguns para a esquerda. Já antecipei falando que nessa aqui o tipo mais chato é o da direita. Porque além de você ter que imaginar que está o zero aqui, mas ele não faz parte do comprimento da string, né? Você tem que vir interpretando os fatores. Por exemplo, se você tem aqui endereço 3, esse último caractere é um endereço 3 mais o tamanho menos 1. E não é por causa do zero, não. É porque isso aqui, né, as cadeias de caracteres, não vou falar string, né? Começam do índice 0, tá bom? E nós vamos usar duas variáveis buffer, né? Mas aí do tipo char strict, para pegar os valores e ir colocando, tá? O do left nós vamos começar colocando assim, e o do right nós vamos começar alimentando o buffer da direita para a esquerda mesmo, como vocês vão ver aqui no corpo do programa. Tá ok? Bem, como agora os programas vão ficar mais elaborados, vamos aguçar a percepção de vocês, tá? Sempre antes de começar um procedimento, vocês vão fazer as declarações de que esse seu trecho vai precisar. Então, vamos lá. Tem as inicializações, né? Valores grandes, valores iniciais e tal. Eu usei strdup de rua tal para ele aceitar essa sintaxe aqui, tá? Simplesmente duplica uma string, aproveita o espaço de memória e não dá um endereçamento direto para ficar dando erro de sintaxe, tá certo? Sempre que você dirige para uma função, né, as igualdades em C não dão a declaração errada e tal, tá? Então, como strdup é uma função, a gente usa e pronto, acabou. Tá certo? Para ele aceitar a sintaxe. Bom, eu pego o pointer do endereço, mas eu não vou usar isso aqui não. Mas apenas para lembrar a vocês que o pointer é pego com esse caracterezinho esquisito. Fonte também serve para documentar algumas funções. Tá certo? Vamos supor que você precise mais à frente. Tá? Então, a função durante essas aulas que os fontes sejam ilustrativos e também documentem o máximo de funções.
Bom, peguei o tamanho strlen. Nós temos size off, mas, como eu disse, o C gosta muito que você tenha à direita funções, tá? O compilador gosta. E, além do mais, para funcionalidade, quando a gente estiver escrevendo o nosso interpretador assembler em JavaScript, vocês vão ver, ó, reconhecer uma função antes de um parênteses é muito bom para o analisador sintático e você ainda pode transformar isso aqui num token, um código, tá? Bem, como nós estamos em um curso, toda variável determinante eu vou debugando, né? Imprimindo na tela para a gente ter uma ideia de como foi o fluxo, que dados vieram sendo analisados, tá certo? Bem, então vamos lá. O tamanho que nós vamos tirar do left, é a primeira que nós estamos tratando, left, ó, eu deixei bem grande aqui, é 7. Vamos limpar o buffer. Ora, o buffer pode ser grandão, tá? Pode ter 100 caracteres, mas nós vamos limpá-lo, vamos economizar. Até o tamanho que a gente precisa, que é 7. Mas botei menor ou igual aqui, tá certo? Que o tamanho, ou seja, o tamanho 7 iria de 0 a 6, mas eu vou igual a 7 o quê? Para garantir aquele lugarzinho que vai ter o barra 0. E eu preencho o buffer todo com barra 0, ou seja, com nulos. Lembrando, esse processo é o mesmo que a formatação de HDs faz. Para evitar que sujeira, né, faça você imprimir strings com sinaizinhos estranhos, as chamadas caveiras. Bem, aí o buffer, né, o índice 0, eu não boto o índice 0, eu já vou preparando a funcionalidade, né, a mesma que vai estar dentro do loop. É para garantir a semelhança, tá? Para fazer com que vocês achem a regra geral, a que vale para o caractere 0, também vale para os outros, tá certo? Bem, então, eu dou o buffer i++, ou seja, o 0 é alimentado com o caractere, ó, com o caractere que está em endereço 2, né? E, ao mesmo tempo, já prepara o i com valor para entrar aqui. Não precisa que nós colocamos i igual a 1, tá certo? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer de i igual a 1 até i menor do que tamanho. Agora eu vou fazer i menor que o tamanho, tá? Se o tamanho é 7, eu vou de 0 a 6. E vou colocando os caracteres aqui, né? Cada um na sua posição. Ou seja, estou indo da esquerda para a direita. Imprimo um diagnóstico left, depois o conteúdo do buff alimentado e novamente o tamanho do buff para eu conferir. Tá bom? Então vamos aqui executar, compilar. Não olhem para baixo, lá para o right, tá? Olhem só para cá, ó. Então veio o tamanho aqui, ó. Primeiro tamanho 10, que eu fiz a limpeza, né? Depois coloquei left, aí, rua tal, né? Beleza, peguei 7 caracteres, é o final. E eu reconferi, o tamanho de buff tá 7, porque não pega o último barra 0. Correto? Esse primeiro 10 aqui é o tamanho da primeira string aqui, ó. É o tamanho da rua tal 78. Aí vocês viram embaixo que esse aqui, Rua Baldim 78, vai dar tamanho 13. Então vamos lá para ver o write, como que ele vai ser feito. Bem, agora vamos explicar a mecânica do write aqui, como é que vai ser. Nós vamos dar o tamanho e ele vai colocar os caracteres nesta direção, começando do endereço 3 mais size menos 1. Estou usando outra variável para desprezar qualquer lixo que venha da variável anterior. Eu quero isolar completamente essa parte do programa aqui. Bem, então vamos lá. Write. Vou pegar 6 caracteres, tá?
Vou definir endereço 3 pelo mesmo motivo, colocar a função sempre do lado direito, porque o compilador gosta disso e para evitar erros de sintaxe. Bem, eu zero até o tamanho aqui, ó, as variáveis, mas tá com igual para zerar uma a mais para colocar o /0, o nulo que termina a string. Correto? Eu pego o tamanho total da string porque eu preciso posicionar um ponteiro aqui no final. Tá certo? Porque ele vai começar daqui. Bem, aí eu imprimo, né? Porque nós estamos em testes, a gente imprime. Você tem que ter a compreensão toda do que foi feito linha a linha. Bom, então eu pego o endereço 3 e somo size menos 1. Tá? Se só está esta variável à esquerda, isso é o ponteiro. Tá bom? É um número inteiro que representa o ponteiro de uma posição dessa string aí, dessa cadeia de caracteres. Bem, então, a gente pega o conteúdo do endereço 3 aqui, ó, no buffer 2, tamanho menos 1. Ou seja, eu estou fazendo esta correspondência aqui, ó. O endereço mais size menos 1, igualando com essa posição, buff2, índice, tamanho, certo? Menos 1. Tá bom? Porque o início da string da cadeia é 0. E para este caso aqui em particular, eu começo do tamanho, o i. O i é o ponteiro do buff, tá certo? Então, o primeiro caractere vai ser o tamanho menos 2 e vai ser igualado ao endereço 3, que já foi posicionado aqui, ó. Endereço 3 mais size menos 1. Estão vendo a primeira correspondência? E eu vou imprimir nos caracteres para ver se foi tudo bem. Tá bom? Bem, então vamos conferir aqui, ó. O que aconteceu? Eu fui colocando o caractere C sem o barra invertida N para vocês verem, ó. Ele veio tirando aqui, ó. Então era aqui. 8, 7, espaço, mid. Tá bom? Eu comecei da direita. Por isso que está invertido igual um espelho. Correto? E fui alimentando o buff. Depois eu contei o buff. Tá igual a 6. Beleza? Então, vocês perceberam, nós viemos fazendo da direita. A pior coisa foi achar o quê? A correspondência entre os dois arrays de caracteres. Tá? Igualar um contador do de cima, né, com o contador da direita do buffer de baixo. E deu certinho, tá bom? Então eu vou colocar esse código lá no GitHub, colocar o link exato do projeto aqui, ó, 24, seria o projeto 24 no GitHub, da linguagem C, e vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? E aguardem, porque na próxima aula é o substring. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse é o final da aula 44.